Ricardo é empregado de mesa de restaurante. Ele ainda não tem muita experiência de trabalho, mas é bastante esforçado. No entanto, infelizmente, hoje acabou por acontecer um incidente grave. Enquanto levava uma bandeja cheia, distraiu-se e tropeçou, deixando cair tudo o que levava. Partiu toda a louça, desperdiçou a comida e até sujou alguns clientes. Ao saber, o patrão ficou furioso e no fim do expediente chamou-o ao seu gabinete. O Ricardo desculpou-se, prometeu que não voltaria a acontecer. Foi uma situação muito desagradável e o Ricardo sentiu-se muito envergonhado, humilhado, triste. Foi para casa e toda esta situação continuou repetidamente na sua cabeça. O mundo é injusto. Por que é que estas coisas só me acontecem a mim? Nem conseguiu aproveitar o resto do dia. Podemos dizer que o Ricardo entrou num processo de ruminação. Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ruminação é a nossa tendência mais ou menos comum para, de uma forma repetida, pensarmos acerca das causas, das consequências, de situações que ocorreram, acontecimentos passados, principalmente problemas, críticas, situações embaraçosas ou experiências menos boas, ou seja, com impacto emocional negativo. Por exemplo, uma discussão com algum familiar, uma atitude menos própria de alguém, uma queda em público ou até um problema no trabalho, como o Ricardo. Se uma situação nos deixou chateados, tristes, com raiva, humilhados, nós podemos ter tendência para continuarmos a pensar no que aconteceu uma e outra e mais uma quantidade grande de vezes, o que nos pode levar a entrar num ciclo vicioso que, sobretudo para algumas pessoas, pode ser difícil de quebrar. Grande parte das pessoas que têm tendência para a ruminação diz que o faz como uma tentativa de resolver a situação, encontrar uma solução para o problema, também como tentativas de analisar melhor o que ocorreu para tentar melhorar e não repetir o mesmo erro. Dizem que ao pensar muito sobre um assunto, chegarão mais facilmente a uma decisão. Mas aqui encontramos logo à partida uma dificuldade. É que a ruminação não nos permite resolver os problemas ou encontrar soluções. Este não é um tipo de pensamento que nos leva à criatividade e resolução de problemas. Na verdade, a ruminação é uma estratégia disfuncional que nós aprendemos como forma de lidar com as situações. E é disfuncional exatamente porque não nos ajuda a gerir de uma forma eficaz as nossas emoções, nem permite chegar a nenhuma conclusão ou a resoluções, decisões. Ao focarmos-nos apenas nas causas, nas consequências, ao analisarmos tudo de uma forma negativa e depreciativa, faz exatamente o efeito contrário. Bloqueia a nossa capacidade de ação, mantém-nos num estado emocional negativo, faz-nos sentir ainda pior e cair em frases como "Por que é que isto aconteceu comigo? O mundo é super injusto e cruel. Mas por que é que eu fiz isto? Sou mesmo incompetente. Ninguém me compreende." Este tipo de discurso e o pensamento ruminativo só nos faz sentir incapazes, inúteis, com pena de nós próprios. E o facto de estarmos centrados, presos nesse estado negativo onde apenas conseguimos criticar os outros, as situações, o mundo e a nós próprios, não nos permite analisar diferentes alternativas e encontrar soluções. Centramo-nos nos problemas e não nas soluções dos mesmos. Ou seja, o pensamento ruminativo, o reviver a situação na nossa cabeça, obriga-nos a permanecer num estado emocional negativo, como culpa, tristeza, raiva, medo. Os pensamentos ruminativos e o estado emocional negativo também não nos permitem analisar as diferentes alternativas, ter uma análise mais objetiva, crítica, o que resulta na falta de soluções e na crença de que não somos capazes de mudar ou de resolver o problema, perpetuando o pensamento ruminativo. E assim se mantém o ciclo vicioso da ruminação. A ruminação é um tipo de pensamento que está presente em todas as pessoas em maior ou menor grau. Portanto, podemos dizer que o pensamento ruminativo é, de certa forma, natural, é perfeitamente normal. Talvez você esteja a identificar que também tem. Os problemas surgem quando este tipo de pensamento se torna muito frequente e generalizado, interferindo com a qualidade de vida e as várias áreas da vida de alguém, por exemplo, diminuindo a capacidade de concentração, interferindo com a capacidade de sentir emoções positivas ou prejudicando o relacionamento com os outros, a vida social. Infelizmente, a ruminação é amplamente associada ao desenvolvimento, severidade e duração de sintomas depressivos, sendo um dos principais fatores de risco deste transtorno. Na investigação científica, a ruminação também tem vindo a ser relacionada com outras emoções negativas, como a ansiedade, a raiva e a agressividade. Superar a ruminação é mais fácil para umas pessoas do que para outras. Talvez uma das melhores formas que ajudará certamente muitas pessoas é manter a mente ocupada, distrair-se com atividades que ocupem a mente e impeçam de voltar a pensar no problema. Atividades como, por exemplo, o exercício físico
a meditação, jogar algum jogo, ver uma série ou filme, ler, entre muitas outras. A vantagem é que cada um pode escolher as atividades que mais gosta ou acha mais interessantes. No entanto, caso não consiga quebrar o ciclo do pensamento ruminativo e esteja a sentir as suas consequências, o melhor é procurar ajuda especializada. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, deixar um like se gostaram do vídeo e até ao próximo vídeo.